Olá pessoal, vamos então a mais uma aula aqui do nosso curso de sólidos, do capítulo 14. Então agora vamos falar sobre blindagem. Então, para entender a blindagem, nós vamos considerar o efeito somente num gás de elétrons livres, porque, como o livro comenta, se a gente for tratar do efeito da blindagem num potencial periódico de um sólido, ou seja, uma situação um pouco mais real, é bem mais complexa. Mas para efeitos do entendimento do que é esse importante efeito, vamos tratar então como se fosse um gás de elétrons livres. Então, vamos imaginar uma carga, consideremos uma carga, vou corrigir isso aqui, que é colocada fixa em um gás de elétrons. Se a carga for positiva, o que é que vai acontecer? Eu vou gerar uma nuvem de cargas negativas que são atraídas. Agora, essas cargas elas não vão colapsar com a carga positiva, porque a própria repulsão, se cargas negativas aproximam muito, aumenta a repulsão entre as cargas negativas e isso então impede, forma então uma nuvem. Se eu trocar a carga positiva por uma carga negativa que eu coloco, eu adiciono uma carga negativa extra, na verdade eu gero um efeito adicional de repulsão que também vai formar uma distribuição de cargas adicional. Ou seja, eu gero uma distribuição induzida pela presença da carga adicional que eu coloquei. Essa nuvem, então, de elétrons que vai se mover por conta da carga adicionada, né? No caso da carga ser positiva, ela vai reduzir o efeito dessa carga positiva adicionada, do efeito atrativo em relação às outras. E se for negativo, ela também reduz o efeito da repulsão. Então, nos dois casos, a gente tem uma blindagem. Então, para a gente entender o efeito, é conveniente a gente definir alguns potenciais aqui. Um que o livro chama de potencial externo, que é o gerado pela carga adicionada, né? Que produz uma distribuição de cargas de acordo, se a gente vai lá no eletromagnetismo, eu pego uma carga, coloco num lugar onde eu tenho uma certa densidade de cargas, ela vai produzir uma distribuição de acordo com a lei de Poisson, que é, então, menos o laplaciano do potencial externo, é 4π ρ externo. E o potencial total, que envolve a distribuição de cargas externas e a distribuição induzida, que também segue a lei de Poisson. Tá? Então, o potencial total também segue a lei de Poisson, em que o ρ aqui agora é a densidade externa mais a densidade induzida. Veja, a ideia aqui é que, eu não falei isso logo no slide anterior, mas a ideia aqui é considerar essa carga externa como um dos elétrons em relação aos outros. Tá? Então, como se ele fosse uma carga externa colocada na presença de uma distribuição de cargas, para a gente analisar exatamente o efeito da blindagem. Fazendo analogia com o meio com os meios dielétricos contínuos, então a gente vai considerar, então, o que a gente está fazendo aqui? A gente vai imaginar que o potencial externo é produzido por uma distribuição contínua de cargas. Tá? E como o gás é uniforme, né, o epsilon, que seria uma função de RI, R' depende do potencial dessa integral aqui de R', né, ele passa a ser um epsilon de R menos R', né, como o gás, o epsilon que seria a energia, né, não, seria o constante elétrico. Né. Então, para um gás uniforme, a gente tem esse tipo de comportamento. A transformada de Fourier dessa expressão, então, do potencial externo, vai dar o EQ, vai dar uma constante elétrica em função do que seria os vetores, as componentes da transformada de Fourier, vezes o φQ, onde o epsilon Q é dado por essa integral, né? E o epsilon de R é dado por e o epsilon de R é dado por essa integral que seria transformada inversa. Tá? Sim, já disse, né, o epsilon de Q seria então a transformada de Fourier, ou a constante dielétrica agora nesse espaço de fase, né? E de forma que o potencial final ou potencial total é
o potencial da carga externa vezes 1 sobre EQ, e aqui que vem a similaridade com dielétricos contínuos, né? Então, quando eu coloco uma carga que no vácuo produziria um certo potencial externo, o potencial dentro desse meio dielétrico contínuo ele é reduzido por um fator que está relacionado com a constante dielétrica dele, né? A grandeza, então, como diz o livro, mais natural não é o epsilon de Q para a gente usar, e sim a densidade de cargas induzidas pela presença da carga externa. Isso que seria interessante a gente analisar, né? Então, e aí o livro coloca que pode-se mostrar que para potenciais totais não muito intensos, ou seja, se eu coloco uma carga não muito alta, que é o caso aqui, né? Eu estou olhando um elétron em relação à distribuição de vários outros, né? Haverá uma relação linear entre o ρ induzido e o φ, e o potencial total, né? E esse ρ induzido e o φ é a suscetibilidade elétrica, o Q de Q, e a transformada de Fourier nesses casos. Então, a gente está abreviando um monte de coisa aqui que vem lá do eletromagnetismo, tá, gente? O que a gente quer pegar o resultado final. Então, o ρ induzido de Q vai ser o Q de Q vezes o potencial de Q. Então, a constante de proporcionalidade seria, então, o Q de Q. A transformada, então, das equações de Poisson, nesse caso, que seria as duas equações lá do início, né? Equação de Poisson para o potencial externo e para o potencial total, vão produzir essas duas equações embaixo, que é Q2 φ externo de Q, 4π ρ externo de Q, e Q2 φ de Q igual a 4π ρ de Q. Se a gente combina que o ρ induzido de Q é o Q de Q, φ de Q, e que o ρ de R é o ρ externo de R mais o ρ induzido de R, a gente obtém, então, aqui, convertendo isso aqui, fazendo a transformada de Fourier dessa expressão aqui de baixo, a gente obtém, então, e aí substituindo, seria o ρ induzido de Q, o ρ induzido de R e tudo mais, e as transformadas de Fourier equivalentes, né? Então, pega a transformada de Fourier aqui, então vai dar isso aqui, vai estar relacionado com o potencial externo, faço a substituição e eu obtenho, então, que o Q2 sobre 4π é o φ de Q menos φ externo de Q, que é o Q de Q vezes o φ de Q, que daria o ρ, então, induzido de Q. Se a gente combina essa expressão, que o φ externo do Q de Q é o epsilon de Q vezes o φ de Q, então, para ficar tudo em relação ao ρ induzido e o potencial, né, total do sistema, né? Então, a gente obtém essa expressão, substituindo aqui no lugar do potencial externo, o que daria, então, se a gente olha para essas duas expressões, né, para essa expressão que está aqui, a gente imediatamente, e olhando para isso aqui, imediatamente a gente identifica quem seria o epsilon de Q, que seria 1 menos 4π, que é o quadrado, o Q de Q, ou 1 menos 4π, que é o quadrado, ρ induzido dividido pelo φ de Q. Tá? O problema aqui para a gente, então, que seria interessante a gente ter a relação entre o ρ induzido e o potencial, é exatamente obter o Q de Q. Né? Para isso, então, a gente usa a teoria de Thomas Fermi para obter exatamente a susceptibilidade, o Q de Q. E para obter essa expressão, a gente tem que resolver uma equação de Schrödinger, que é dada por essa expressão, onde o potencial é exatamente o φ, né, total que a gente tem do caso anterior. Então, uma carga elétrica colocada na presença de seria, nesse caso, um elétron, né, colocado na presença de um potencial, que é o potencial externo mais o potencial induzido. Tá? E a solução aqui se a gente obtém a solução aqui, com isso a gente consegue calcular o ρ. Calculando o ρ, a gente tem o ρ induzido. Calculando o ρ induzido, a gente tem, então, o Q de Q. Essa que é a ideia. Então, suponha que o potencial varia lentamente no cristal, ou seja, o φ de R
a variação dele não é muito grande dentro das dimensões da célula unitária. Isso é que a gente já vem considerando como variar lentamente, sempre comparado com as dimensões da célula unitária do cristal. Então a gente pode escrever para a energia dos elétrons no gás de elétrons, supondo um gás ideal, uma aproximação é escrever que a energia do elétron livre mais o termo, então, menos E φ de R, que seria o termo que vem desse potencial, né? Já que nós temos o valor das energias do gás de elétrons livres, a gente pode calcular a densidade, lembrando que cada estado só pode ter um elétron, e o preenchimento é dado pela lei de distribuição de Fermi-Dirac. Então, como é que a gente vai ter a distribuição dos elétrons, né? A distribuição dos elétrons, o número de elétrons, então, é o elemento de volume, né, que é dk sobre 4π ao quadrado, vezes a lei de distribuição, onde o termo de energia aqui é exatamente o E de K, e a gente vai preencher isso aqui até onde puder, de acordo com a temperatura, né? A energia é H2 sobre K2 sobre 2M menos E, e o beta 1 sobre Kt, que é o termo de temperatura em relação ao potencial químico. Tá? Vamos chamar de N0 a densidade de carga dos núcleos. Então, a densidade induzida de cargas seria o quê? Se a densidade de cargas é a densidade de carga dos núcleos, a densidade induzida seria menos a densidade dos elétrons mais a densidade dos núcleos. Tá? Como o metal é neutro, o N0 tem que ser igual à densidade de carga dos elétrons na ausência do campo externo. Tá? Então, quando o potencial externo for igual a zero, as duas densidades são de tal forma que elas se anulam. Tá? De forma que o N0, que eu vou chamar o N0 de μ, que seria a densidade na ausência do potencial externo, o que eu tenho? Esse termo aqui vai ser zero, né? Tá certo? E eu vou ter somente, então, o termo do elétron livre, né? Que seria, então, essa densidade aqui, o N0 de μ. A densidade induzida de cargas pode ser reescrita, então, se a gente observar essas duas relações, né? Se a gente olhar aqui, qual é a diferença dessas duas relações? É exatamente esse termo adicional aqui que aparece nessa integral, né? Então, qual é o truque aqui? O ρ induzido, que seria igual a menos En de R mais E de N0, ele pode ser escrito como sendo, né? Menos N0, como se fosse um N0 de μ mais ER, ou seja, como se eu fizesse um deslocamento do potencial químico por conta do potencial externo, né? Então, a interpretação que a gente dá é o seguinte: eu aplico um potencial, então eu desloco o potencial químico. Né? Eu modifico o potencial químico, isso aqui fica claro nessa relação. Né? Menos o N0, que seria na ausência, então, desse potencial. Né? Supondo que o nosso potencial aplicado é pequeno, a contribuição, esse termo aqui, pode ser obtido de N0 expandindo a função N0 de μ mais E φ de R em série de potência em torno do ponto μ, né? Ou seja, seria pegar o caso, eu estou dizendo, esse produto E φ aqui é muito menor do que μ, então é como se fosse uma correção, né? Então, o ρ induzido seria, cadê? O ρ induzido, então, de Q. O ρ induzido, então, seria menos E ao quadrado, porque se eu expando isso aqui em série, eu vou obter o quê? O N0 de μ, que cancela, menos E dN0 dμ vezes o φ, né? Porque seria μ mais Eφ menos μ, né? Então, seria vezes o φ. E esse aqui dá exatamente o ρ induzido, né? Então, para potenciais pequenos, o ρ induzido, então, é exatamente isso aqui. Se eu tenho o ρ induzido de R, eu posso, por transformada de Fourier, obter o ρ induzido de Q, e o Q de Q, então,
passa a ser menos E ao quadrado d de N0 dμ. E, portanto, o E, a constante dielétrica, né, de Q seria 1 mais 4π ao quadrado, Q ao quadrado, dN0 dμ. Muito bem. Se a gente define K0, esse número, isso aqui vai ser um número, né? Esse 4π ao quadrado dN0 dμ, isso aqui é uma derivada calculada dN0 dμ, né? Então, isso aqui vai ser um número calculado no ponto N0 de μ, né? Então, esse número aqui eu vou chamar de K0 ao quadrado. E é uma propriedade de cada metal, porque está relacionado com o potencial químico, né? Com a energia de Fermi, né? Ou como queira. De forma, então, que a constante dielétrica fica 1 mais K0 ao quadrado sobre Q ao quadrado, né? Muito bem. Para a gente ilustrar o significado do termo K0, vamos tomar um exemplo simples do potencial externo gerado por uma carga pontual, né? Que seria bem próximo do efeito de um elétron no mar de elétron, né? Então, uma carga pontual gera um potencial externo Q sobre R, em unidades em que 4π ε0 é 1, né? A constante dielétrica do vácuo é 1, vezes 4π. Se eu pego a transformada de Fourier disso aqui, eu vou ver que o φ externo de Q é 4π, o Q aqui é a carga, né? 4π carga dividido por Q ao quadrado. De forma, então, que o φ de Q é 1 sobre, só pegando as expressões que a gente deduziu anteriormente, 1 sobre epsilon de Q, φ externo, de Q, que substituindo na expressão, o φ externo de Q, 1 sobre 4π, substitui 1 sobre Q, a gente obtém, então, 4π Qzão, a carga, que é o quadrado, mais K0 ao quadrado. Para a gente obter, então, quem é o φ de R, eu preciso fazer a transformada de Fourier inversa. Então, eu tenho que calcular a transformada de Fourier inversa, que é calcular essa integral, né? Tá certo? Fazendo essa integral, que é uma integral em Q, uma integral simples de resolver, né? Não é muito difícil, tem tabelada, inclusive, a gente obtém que o φ de R é Q sobre R elevado a menos K0R. Então, veja que interessante, né? O potencial, então, total, que é o potencial externo, vezes um termo E elevado a menos K0R, que é o efeito de blindagem, né? Então, à medida que eu me afasto da carga, o potencial total, que é da carga mais o potencial induzido, ele diminui, né? Então, o efeito é maior quando eu estou próximo da carga colocada, e para valores mais distantes, esse potencial, então, é como se não existisse essa carga colocada. Por isso que chama blindagem, o screening, né? Que a gente coloca uma carga numa distribuição de carga, se eu estiver próximo, eu enxergo, e se eu me afasto, à medida que eu me afasto, quanto mais longe eu estiver, menos é o efeito que a gente enxerga do potencial, e na verdade ele cai muito mais rapidamente que 1 sobre R, né? Porque a gente sabe, se eu coloco uma carga pontual aqui, o potencial já cairia com o inverso de R. Isso seria a consequência natural. Mas ele, na verdade, cai muito mais rápido do que 1 sobre R. Ele cai com exponencial. E se a gente for pensar bem, falar, tudo bem, né? Então, se eu me afasto, eu coloco uma carga numa distribuição de cargas. Se eu me afasto dessa carga, o potencial já cairia 1 sobre R. Mas veja, se eu estou próximo da carga que eu coloquei, o número de cargas aqui em volta, vamos pensar assim, né? Imagina que eu coloco uma carga positiva. O número de elétrons que eu tenho aqui é um número que, à medida que eu vou me afastando, como a distância vai aumentando e eu tenho uma densidade de cargas, uma densidade uniforme, aliás,
um gás de elétrons livres, né? Então, o volume, a área superficial vai aumentando, né? Então, apesar de eu estar me afastando, o número de cargas que eu tenho quando eu estou mais longe, mais afastado da carga colocada, é muito maior. E a área, na verdade, cresce com o raio ao quadrado, né? Então, é por isso que a gente fala, às vezes, que a interação coulombiana ela é de longo alcance, nesse sentido. Porque apesar da interação de pares ser inversamente proporcional à distância, o número de pares cresce com o quadrado da distância. Mas, como tem o efeito da blindagem, uma carga, ou essas cargas que estão bem distantes da carga que eu coloquei, ou a carga de interesse, né, que eu coloquei, essas cargas aqui, elas passam a não enxergar essa por efeito da blindagem das outras. Então, esse é um efeito importante, significa que o alcance da interação ela é bem menor do que se a gente considerar o termo coulombiano. Por isso que na aula passada a gente falou, né, que era uma superestimação a interação elétron-elétron ser levada em conta naquele termo de exchange um potencial do tipo coulombiano. Na verdade, a gente está superestimando esse efeito, porque o efeito ele é importante para os elétrons que estão próximos um do outro, mas muito pouco importante para os elétrons que estão mais afastados, por conta do efeito da blindagem. Né? Então, isso aqui é o que a gente chama Screened Coulombic Potential, ou potencial coulombiano blindado, né? E esse potencial, na verdade, foi proposto originalmente por Debye-Huckel em 1923 para estudar a teoria dos eletrólitos, né? As soluções condutoras de corrente elétrica, são os eletrólitos líquidos. Tá? Muito bem, concluímos então que os elétrons podem blindar potenciais externos. Para estimar então o valor, quão importante é essa blindagem, a gente pode estimar o valor do K0, que é o que a gente chama de parâmetro de blindagem. Né? E vamos lembrar que esse parâmetro de blindagem em temperaturas usuais, o K0 vem da derivada de N0 em relação a μ. E que em temperaturas usuais, ou seja, para temperaturas muito menores do que TF, a derivada de N0 em relação a μ, a gente viu lá no modelo de Sommerfeld, ela pode ser aproximada muito bem por MKF sobre H2 π2. Tá? De forma que K0 ao quadrado sobre F ao quadrado, está aqui a expressão, né? Então que K0, se a gente calcula o valor de K0 em termos das unidades, isso aqui eu copiei do livro, né? Em termos das unidades atômicas, ele é alguma coisa do tipo 2,95 RS, raiz de RS sobre A0 angstrom a menos 1. Né? O que significa que esse parâmetro de blindagem é do tipo 1,2, entre 1,2, né, para os metais, que o RS sobre A0 está entre 2 e 6, esse K0 estaria entre 1,2 e 2,1. Então, nessa ordem de grandeza, entre 1 e 2 angstrom a menos 1. O que significa que para distâncias pequenas, se eu ando 2 angstrom, uma distância típica da ligação de uma ligação, né? Ou seja, a distância típica entre dois átomos numa molécula, né? Qualquer, num sólido. Né? 2, 3 angstroms é a distância típica. Então, essa distância assim, já de um parâmetro de rede, esse potencial aqui, esse termo aqui já faz com que o potencial, se eu me afastar 1, 2 parâmetros de rede, esse termo de blindagem já faz com que nas células vizinhas, as cargas que estão aqui sintam um pouco a presença de uma carga adicional colocada aqui. Então, isso justifica um pouquinho aquela discussão que a gente falou. Então, um grande problema é como considerar o termo de interação elétron-elétron dentro daquela expressão de Hartree-Fock, que é do termo de exchange. Né? Esse termo de exchange, de troca e correlação, né?
Exchange and Correlation, né, dentro da teoria do DFT, é que para esse termo é que existe uma série de aproximações e faz com que a própria teoria, né, para calcular, ela tenha que partir de alguma consideração do que eu vou levar em conta. Então, o potencial coulombiano eu superestimo, né? Então, essa é uma questão importante nos métodos mais modernos, que é hoje em dia DFT, a teoria mais usada para cálculo de estruturas eletrônicas, a escolha do termo de troca e correlação é um aspecto importante que define a qualidade da estrutura de bandas calculada para aqueles sons. Bom, com isso a gente termina então a visão geral da interação elétron-elétron, né? E então a gente fica por aqui. Até uma próxima aula então, pessoal.